o que a Scania está fazendo para preservar a saúde e a vida de seus colaboradores diante dessa crise sem precedentes que o Covid-19 está impondo a todos nós. Roberto Barral, que é o diretor executivo da montadora, vai explicar também como que as concessionárias estão se movimentando para manter algum tipo de atendimento aos seus clientes e principalmente a quem está na estrada e precisa levar um caminhão para uma manutenção, para um serviço emergencial, por exemplo. Então vem comigo, que eu e o Roberto Queiroz entrevistamos o Roberto Barral e traremos as respostas a partir de agora, logo depois que você deixar a sua curtida, se inscrever no canal e marcar o sino para receber as atualizações. Agora um vídeo rapidinho, de 1 minutinho só, da Meritor. Olá pessoal, JB Frota Parceira, iniciando mais uma temporada aí de treinamentos 2020, uma turnê fantástica, iniciando aí pelo Sul, Sudeste, Nordeste, Norte, Centro-Oeste. Nós vamos ter hoje, daqui para frente nós teremos aí o Tandem MD145, tá? Que é o traçado 6x4, tração nos dois eixos traseiros, tá? E temos também ali atrás, nós temos o MS155, que é para ônibus e caminhão urbano. Esse aqui é a condição mais severa, aquela condição mais amena. Lembrando que a turnê, a nossa agenda está no site meritoservicos.com. Você quer o Frota Parceira na tua empresa? Entre em contato conosco através dos contatos meritoservicos.com. Você terá tudo previamente agendado, com datas. E agora vamos direto para a entrevista que você quer ver, que eu e o Roberto Queiroz fizemos com Roberto Barral, diretor executivo da Scania. Barral, o que levou a gente a buscar esse contato foi ter uma noção mais precisa dos efeitos do que está acontecendo nesse momento coronavírus em uma empresa de grande porte, tá? No caso, vocês, tá? Em dois pontos de vista. Um é do ponto de vista saúde, pessoas, preservação, pessoas. Tá? No outro é sobre a empresa, como é que está a operação da empresa, como é que vocês estão tocando o atendimento, o que é que tem de manufatura ou não tem nada, como é que tem fornecimento, peças, como é que estão os esquemas de rede, de atendimento de campo, certo? Então, essas duas linhas, e a gente vai repercutir em cima do que você for respondendo. Perfeito. Então, como comentar, você falou, a gente está vivendo um momento de crise única, né? Acho que é uma situação, pelo menos muitas gerações não tiveram uma situação sem precedente nenhum e muito única e delicada, né? Separando um pouco, como você falou, como a gente está reagindo, a principal coisa que você falou, eu acho que é a tônica que a Scania está trabalhando. E a gente está usando dentro da nossa estratégia, está baseado muito nos nossos valores, que é respeito pelo indivíduo e cliente em primeiro lugar. Então, você falou muito bem que entre o respeito pelo indivíduo que a gente fez, as medidas tomadas foi em salvaguardar a saúde e a segurança dos nossos funcionários, e isso também estendido aos nossos clientes, os motoristas. E aí eu entro um pouco mais em detalhe com você. Em questão das medidas que estão sendo tomadas, em virtude do que a gente está vivendo, e cada dia a gente tem um novo cenário, uma nova situação, a gente está tomando decisões de forma muito dia a dia, né? Então, eu vou responder um pouco pela fábrica, eu não sou a pessoa certa para falar todos os detalhes, mas como eu participei da reunião no final de semana, a fábrica tinha tomado uma decisão de fechar as suas operações exatamente hoje, dia 27, e retomá-las depois do dia 13. Mas no final de semana, em virtude de decisões tomadas pelo governo, informações, medidas determinadas pelos órgãos competentes, no final de semana tomou-se a decisão de antecipar esse fechamento. Foi antecipado para o dia 23, segunda-feira. Então, isso foi o que aconteceu na fábrica. Do outro lado, o que a gente começou a garantir, né? Separando a fábrica, então a fábrica imediatamente parou o que tinha de produzir, na segunda-feira simplesmente conseguiu entregar os últimos produtos que estavam já na fase final, mas a fábrica parou e entrou em grande parte dos funcionários em férias coletivas, né? E outros, dependendo da atividade, da necessidade da atividade, foram para home office. Quando a gente vai para a parte
de peças que são destinadas à parte atender a rede e os nossos clientes, a gente tem Vinhedo, né, onde fica o nosso depósito, nossa central de peças de reposição, e ela, em nenhum momento, ela parou, ela está trabalhando 100% para atender a rede nesse momento. Então, para te passar um dado que a gente tem até ontem, que a gente tem o nível de atendimento dos pedidos de peças para Vinhedo, por volta de 97% é o que eles estão conseguindo atender. Então, isso é a situação que a gente tem hoje. Então, a fábrica, de um lado, parou e a gente já pode começar... É o nível normal? Perdão? Esse 97% é o nível de um tempo, de uma época normal, ou é especificamente agora? Não, é um número muito, muito bem aceito. O que é 97? Chega um pedido, eles não têm imediatamente, entra como o percentual que não atendeu. Mas a gente, então, esse número que determina para a gente, Humberto, que a gente está conseguindo atender as demandas da rede 100%. Né? O que falta os 3 é uma coisa normal. Isso que a gente tem hoje, lógico, a gente não sabe ao longo do tempo, né? Como é que os nossos fornecedores vão conseguir continuar nos fornecendo, mas o que a gente está garantindo até agora é o atendimento pleno da rede de concessionários. E aí vem a nossa rede, então a gente fala da fábrica, fala do departamento de peças, a gente vai um pouco para a rede. A rede também de concessionários, a gente foi na mesma linha. Primeiro foco, disponibilizar vídeos da nossa equipe médica para segurança e higiene dos nossos colaboradores, para eles saberem como receber, como atender, que procedimentos eles tinham que tomar. Segundo momento, focado nos nossos clientes, nos motoristas. Vídeos e informações da nossa também equipe médica e da própria rede de concessionários, de como eles devem proceder para limpar, né, o seu caminhão, e principalmente a bolé, quando eles entram na cabine para trabalhar. E aí, depois disso, que foi a segurança individual, são os procedimentos de cuidado de quando ele for entrar num concessionário para ser atendido. Então, a gente entregamos essa semana para a rede procedimentos que foram construídos junto com a rede, estudando melhores práticas, tanto, vamos dizer, de outros mercados da Europa, adaptados ao Brasil, e trabalhando também com a nossa equipe de saúde. Como que o cliente chega na oficina, o motorista chega, onde ele vai deixar o veículo, esse veículo, antes de ir para as mãos do mecânico, ele é higienizado, o mecânico trabalha, coloca a mão, faz a manutenção, e na entrega, que também é muito importante, o veículo sofre uma nova higienização para ser entregue para o motorista. Dessa forma, a gente está buscando, no primeiro momento, salvaguardar... Perdão? Nas concessionárias, o que vai funcionar a partir de agora seria só a parte da oficina. Parte da oficina. Operações da sua oficina. Isso. O que a rede de concessionários também fez? Boa parte da sua equipe também ou entrou de férias ou entrou de home office. Quem está fazendo basicamente as atividades hoje de home office? Equipe de vendas, que é uma determinação nossa, junto com a rede, de continuar entrando em contato com nossos clientes, com o foco de apoiá-los, entender as necessidades, o que está acontecendo, se tem alguma demanda. E 100% da equipe que está lá é equipe principalmente de oficina, da parte de estoque. Para vocês terem um dado hoje, o último dado tem por volta de 35% das nossas oficinas. Então, 100% abertas, e por volta de 64% elas estão operando o que a gente chama semi-aberta. O que vem a ser isso? Atendimento de casos emergenciais, casos planejados, casos programados, que a gente está fazendo atendimento. E, além disso, a gente não pode esquecer, e se acontece alguma coisa na estrada com o nosso caminhoneiro, com o nosso motorista, a gente tem o Scania Assistant trabalhando também 100%. Então, são atividades que não pararam. Então, quando a gente fala para frente do cliente, que é principalmente agora o motorista que já está rodando com o seu caminhão, a gente está fazendo o máximo possível junto com a rede para estar atendendo todos os nossos 150 pontos de venda que temos no Brasil. Vocês têm alguma entrega prevista para esse período? O que acontece, Queiroz? Você fala entrega de produtos, né? Caminhões, ônibus, né? Entrega de produto. Vamos dizer que tenha um lote de caminhões ou um que seja para ser entregue para um determinado cliente. Como é que isso vai ser encaminhado? Isso já está acontecendo, a gente tem nosso parceiro que faz as entregas. Alguns produtos, a maioria deles já foram entregues, a gente tem um pequeno lote que ainda está na transportadora para ser levado para os concessionários, mas desde que a fábrica fechou segunda-feira, dia a dia, esse volume está desaparecendo, são as últimas entregas que a gente tem. Como a gente falou, a fábrica fechou na segunda-feira, para fazer o processo de entrega não é só o produto pronto, né? A gente sempre entrega com financiamento garantido, com todas as documentações próprias para poder entregar. Se eu te falar, olha, se na segunda-feira a gente tinha
conosco na fábrica 150 caminhões, hoje deve ter muito pouco veículos que estão ainda para serem entregues. O que a gente tem é um pequeno estoque nosso, o resto já foi tudo entregue para os concessionários. A gente tem visto algumas previsões que dão conta de que o início do pico do corona vai ser agora a partir de abril, mas que se estende até junho. Ou seja, vão ser 2, 3 meses de pico e possivelmente até de quarentena. Nesse período, como que as concessionárias estão preparadas para enfrentar esse período? Eles vão ter problemas de liquidez? Vai diminuir ainda mais o atendimento nas oficinas? Enfim, como que está sendo pensado isso entre Scania e concessionários? Gustavo, o trabalho que a gente está tendo, como eu te falei, é dia a dia, né? A gente continuar garantindo o máximo. É difícil a gente fazer uma previsão o que pode acontecer com 2, 3 meses, porque a gente vai ter que entender a cadeia como um todo. A gente tem fornecedores da Europa, a gente tem fornecedores do Brasil, fornecedores da Argentina. Então, hoje a gente ainda consegue garantir. Dependendo do cenário, porque cada vez o cenário muda, né? Eu vou dar um exemplo para vocês. Chegou um momento, se essa semana, ou começo da semana passada, a Santa Catarina decidiu o Estado fechar todas as operações. Então, os cenários estão mudando diariamente, né? Então, a gente ainda não está pensando nesse longo prazo. Lógico que você falar assim, a gente continuar com as operações 3, 4 meses ainda paradas, vai afetar muito. Vai afetar muito, não tenha dúvida, não é só o cliente, é o fornecedor, é a própria Scania, é a rede, mas, por enquanto, o que a gente está trabalhando é mais no curto prazo, o que a gente tem hoje, trabalhando dia a dia para apoiar nesse momento. Porque senão o cenário vai mudando, né? A gente não sabe onde vai apertar mais, se o governo vai ajudar, como vai funcionar. Ainda é muito, muito prematuro a gente já traçar um cenário pensando em 2, 3 meses de operação fechada. Certo. Uma sequência da pergunta anterior que eu te fiz sobre a entrega, né? Como é que está a questão, quer dizer, da entrega técnica? Está só a cargo de alguém da rede ou essa transportadora que leva os veículos de vocês para o cliente, ela está sendo encarregada, está recebendo essa incumbência? A grande parte da entrega técnica é feita pela própria rede de concessionários. Então, a gente ainda está atendendo para fazer as próprias entregas. Não vou dizer a sorte, que dependendo da empresa que a gente tem, alguns lotes, por sorte, o nosso veículo já está rodando, completando 1 ano, então, muita parte a gente já consegue fazer de forma natural. Não é mais uma nova geração ainda um pouco desconhecida, é a geração que o pessoal já tem 1 ano rodando. Mas, independente disso, Queiroz, a gente tem, a rede está preparada ainda para fazer as entregas. Mas agora, como eu falei para você, pouco a pouco isso vai diminuir, vai desaparecer, e aí o assunto não vai estar mais em pauta. Mas a transportadora ainda está fazendo as entregas necessárias que a gente precisa. Tá. Uma outra coisa, ficando tanto tempo, né, porque é a previsão, né, ficar um certo tempo parado e tendo que trabalhar no esquema do home office, quando voltar ao normal, você acha que volta tudo ao normal ou algumas coisas vão ficar, algumas lições dessas ações de home office, vocês vão perceber que não precisam, talvez, de tanto presencial? Eu acho que essa é uma grande aprendizagem, viu, Roberto? Acho que é uma grande aprendizagem para todos. Nós estamos aprendendo, no primeiro momento sofrendo, brincadeiras à parte, até para explicar para minha filha que é pequena o que é um home office, né, férias, que acho que ela nunca viu tanto tempo o pai dela em casa, né? Mas acho que está todo mundo aprendendo, toda a minha equipe, nós somos quase aqui na parte comercial, pura do distribuidor, são quase 200 pessoas, acho que está todo mundo aprendendo muito as vantagens de se trabalhar dessa forma, acho que vai ser um grande aprendizado, inclusive para os clientes, né? A gente tem tomado cuidado de toda a nossa força de vendas, estar em contato com eles, e a forma que está em contato com eles é essa, não a presencial. Eu acho que vai ter algumas mudanças, sim, vão ter algumas mudanças nesse sentido. Acho que a gente vai aprender um pouco mais, trabalhar de forma mais efetiva, mais usando os recursos digitais. Eu acho que vai ter um aprendizado, sim. Eu acho que a gente vai aprender e vai tirar fruto disso também. Por exemplo, entre um nível de funcionário ou de executivo que trabalha por meta, é diferente daquele funcionário que trabalha batendo cartão, né? Não tenho dúvida. E a gente também está numa outra fase, assim, eu me orgulho muito da equipe que eu tenho, porque, por mais dos 200, acho que existe uma responsabilidade individual muito grande. Eu lembro uma vez eu assisti uma palestra, eu era uma pessoa totalmente cética, uns anos atrás, em termos de home office.
Aí eu tive uma palestra com uma empresa super reconhecida e a moça falou assim, o que está por trás é a responsabilidade e comprometimento. A pessoa não trabalha porque bate o ponto às 8h30 e sai às 5h30. Ela está pelo que ela entrega. Então, isso acho que a gente está aprendendo muito. Então, eu vejo, por exemplo, no primeiro momento dá um pouco de agonia, né? Você liga para um, fala com o outro, faz fone conferência, e você fala, as coisas estão saindo. E o grande orgulho que eu tenho é que quando a gente vai olhando, a gente começa a ver a troca de e-mails, o que o pessoal está produzindo, o que o pessoal está entregando. Então, você vê, é a qualidade, depende do funcionário, do perfil do funcionário. E, com certeza, como você falou, sai muito daquele tradicional, chegar, bater o ponto e sair. A gente vai muito na entrega de tarefas e responsabilidade de cada um. Dentro disso, por exemplo, você tinha um colaborador que era bem próximo, que resolveu ir correr atrás de girafa na África do Sul, né? Você falou, Fábio? Fábio, tá certo? Grande Fábio, grande Fábio. A pessoa que entrou no lugar dele deve estar pulando cortadinho, né? Porque vai ter que tomar algumas decisões sem ter um histórico, né, em que se basear, não é isso? Aí vem outra vantagem que a gente tem, né? A grande tranquilidade de, lógico, a gente perdeu, vamos sentir, a gente viu o nosso Fábio, que era um grande profissional, crescer na organização. O Montanha, Marcelo Montanha, ele tem uma grande experiência, já vários anos de Scania, mas a grande vantagem de tudo, Roberto, é que nós temos uma equipe embaixo muito boa, então a equipe de frente é muito boa. Então ele chega e ele está muito suportado. Lógico que ele estranha, né? Porque as primeiras metas que eu dei para ele, foi assim, vai para o campo, vai conhecer a rede, né? Vai vivenciar o que é a rede, porque já está um tempo que você está fora, 4, 5 anos lá no México, eu quero que você vai visitar a rede. Então teve que parar as viagens dele imediatamente, né? Já desde a semana passada. Mas ele que está sendo um desafio para ele, sim, está sendo um desafio. Quer dizer, mas a montanha, ou o montanha vai parar de ir até Maomé, pô? Não, isso logo ele volta. Ele está indo de forma virtual. Bom, Barral, como estão as operações nos escritórios da Scania aqui na América do Sul? Na América do Sul eles estão sofrendo, depende de cada país, né? Alguns estão... Eu acabei, por isso que eu atrasei um pouco, eu estava na reunião com o pessoal das Américas aqui, com o Matos, que é meu chefe. Então, cada país está com as suas restrições, alguns mais duros, outros menos duros. Por exemplo, o México acabou de relatar que pararam de fazer o registro dos veículos, ou seja, que eles chamam lá matriculação dos veículos. Então, a partir de agora, não tem mais nenhum veículo que está sendo registrado lá no Detran deles. Peru, parado 100% das operações, está todo mundo em quarentena no país todo. A Argentina, restrições nas fronteiras. Então, cada um está sofrendo da sua maneira nas diversas dimensões, umas mais restritivas, outras menos restritivas, né? Mas todo mundo com muita... E acho que todo mundo na mesma linha, né? De continuar oferecendo serviço para os motoristas, porque essa é uma demanda geral da Scania, né? E aproveitando o gancho que você falou, né? O que a gente está aprendendo, Queiroz, em toda essa jornada de digitalização, a gente está aprendendo muito no contato, de entrar em contato, no ser visual. Mas uma coisa que a gente está tirando um fruto muito, muito grande de tudo isso é a conectividade dos veículos. Que a gente sempre fala para você, a gente começou a conectividade e tal, e você fala, por que está tirando vantagem disso? Hoje eu consigo ver de forma remota o que está acontecendo com os 30 mil veículos que eu tenho hoje. Como é que eles estão rodando? Estão rodando, estão diminuindo? Sim. Aí uma pergunta técnica. Vamos dizer o seguinte, a gente está tendo uma série de exemplos de sobrecarga nas redes disponibilizadas para acesso à internet, Wi-Fi, essas coisas, por causa do acúmulo. Está todo mundo em casa, todo mundo usando, né? Vocês estão tendo alguma dificuldade imprevista para alguma coisa? Não. Não, ainda não. Inclusive, também os sistemas que a gente usa da conectividade são sistemas que não demandam muita banda, não demandam muito esforço, como a gente falou, se você está numa linha GPRS, ele já consegue passar os dados. E a grande vantagem, que é importante para vocês terem essa informação, a gente começou a receber muito questionamento dos nossos motoristas de clientes, falando, e agora, se eu não rodar, se eu não faturar, o que acontece com o meu programa de manutenção? Eu quero cancelar. E você que participou desde o lançamento, você sabe que os programas de manutenção flexível só vai pagar se ele rodar. Então, esse é um outro fruto tremendo que a gente conseguiu tirar, e a gente saiu na frente no mercado, foi protagonista nisso. Com a conectividade, lançamos os programas de manutenção flexível, que era a manutenção mais básica,
e o ano passado, lá na Fenatran, o Flexível Premium. Então, o cliente ele está totalmente antenado, que foi a pergunta que o Gustavo fez. E o fluxo de caixa, como funciona? Diretamente para o nosso cliente, o programa de manutenção, se ele não está rodando, ele não vai pagar. Ele não vai usar, ele não vai pagar. Então, isso já nos deixa um passo à frente em relação à concorrência, porque a gente tem essa daí na mão. Então, a gente tem um portfólio de quase 16 mil veículos com contratos que facilita a nossa vida. E, lógico, ajuda também o nosso transportador, porque a gente faz a programação. Quando eu falo que a oficina está semi-aberta, por quê? Porque nossa equipe está ligando. Olha, seu veículo precisa parar, você não quer parar, vamos programar? Ele vai lá e faz a manutenção programada, facilita inclusive a vida do transportador. Pegando o gancho, né, nessa sua resposta, com relação aos caminhões que estão financiados, em linhas de crédito com os seus parceiros, como está isso? O seu cliente ele vai conseguir esperar 2 meses para pagar ou continua o boleto pingando lá todo mês para ele? Como está essa questão? Essa questão é uma questão muito, muito delicada e específica, porque diariamente também a gente tem visto, né, a Scania Banco, grande parceiro nosso. Opa, desculpa. O próprio consórcio. Então, a gente está tendo reuniões com o próprio consórcio e o Scania Banco, porque todo mundo tem que entender que a gente está vivendo a situação, todo mundo está na mesma situação, né? A fábrica tem as suas contas para pagar, os fornecedores têm suas contas para pagar, os clientes têm suas contas para pagar, nós temos as suas contas para pagar. O que o banco está tentando fazer é olhar dia a dia e tratar caso a caso o que dá para ser feito. Uma pressão que está correndo no mercado, que é importante vocês saberem, é que apesar dos bancos centrais estarem falando de queda de juros, na ponta, para as empresas pegarem financiamento para repassar o tradicional funding, está ficando cada dia mais alto. Então, é um stick e puxa que está difícil de administrar. Então, o que nosso parceiro Banco Consórcio está fazendo é todo dia analisar as possibilidades que eles têm. Agora, eu garanto para vocês, as possibilidades para todos são limitadas hoje. São limitadas. É diferente... A realidade do mercado, não a propaganda oficial, né? Não, é a realidade, porque eu tenho falado muito, eu não sou responsável pelo banco, mas tenho falado muito com o Simone e a equipe dele, e o que eles têm vivenciado é isso. Se eles têm que ir no mercado hoje pegar capital para fazer o financiamento, capital cada vez mais caro, né? Lógico, a Scania tem um grande nome, tem um grande grupo por trás, isso facilita a nossa vida, mas dia a dia, a gente está acompanhando dia a dia e não está tão fácil, ainda não chegou esse benefício. Então, por isso que é importante a gente, caso a caso, ser tratado e vamos acompanhando o mercado, mas a gente vai ter que esperar um pouco o que vai vir de medida, o que veio de medida, infelizmente, não afetou ainda a parte financeira, e como você falou, tem um consórcio ainda que também está trabalhando direto com nossos clientes para ver o que dá para fazer. E não se esqueça, a gente também tem regras do Banco Central para serem seguidas, né? Hoje, por sorte, a gente tem regras muito rígidas de controle, de monitoramento, e que também, ao mesmo tempo, nos limita de certas ações, principalmente quando a gente fala do consórcio. Tá. Quando a gente estava perguntando algumas questões atrás, você começou a falar sobre a parte de América Latina, do exterior, outros mercados, eu ia te engatar uma pergunta, mas o assunto puxou para outro lado, né? Então, eu vou voltar nisso agora. Falando de mercado externo, essa ação que teve com a International nos Estados Unidos e no Canadá, iniciando a oferta de alguns modelos de caminhão na área de mineração no Canadá, isso pode ter algum desdobramento que chegue ao Brasil, alguma vantagem? Dá para criar alguma expectativa de aumentar o fornecimento, atendimento, assistência, alguma coisa? Ainda é preliminar falar nisso, Queiroz, porque justamente a Traton ainda não conseguiu o planejamento dela, a última notícia oficial que veio da Traton, que ainda continua de pé a proposta que eles fizeram de aquisição da Navistar, da International. E até então, a gente não tem o domínio para falar o que pode acontecer, porque com tudo que aconteceu, temos que esperar um pouco. O que a gente tem de oficial é que a Traton ainda tem interesse e mantém a proposta na mesa para a International Navistar para vir conosco dentro do grupo da Traton. Mas até aí a gente começar a especular o que pode ser, é melhor a gente esperar, porque acho que ainda tem muita coisa, porque a previsão era até o final do ano essa negociação andar, então a gente ainda tem uma jornada para avaliar isso.
E esse mercado agora com tudo parado vai ficar uma situação mais crítica para tomar decisões, né? Acho que vai Sim. ficar tudo sendo adiado, né? Inclusive, Os grandes projetos, como eu falei, a aquisição da Navistar, a afirmação, a informação oficial da Traton é que continua de pé e vai continuar. Mas, como você falou, os outros projetos, grandes projetos, muita coisa fica agora para segundo plano, né? A gente tem que agora cuidar do dia a dia. gás, desenvolvimentos técnicos alternativos, isso fica tudo para uma próxima etapa, a hora que retomar, né? Não, na realidade, assim, o gás é o contrário, porque o gás, a gente já tem a fábrica, os investimentos para a fábrica e a capacitação da fábrica para produzir já foram feitos. Infelizmente, só que não deu tempo de entregar as primeiras unidades que já estavam, vamos dizer, saindo do forno. Elas estavam programadas para agora, para o começo de abril. Vamos ver se, retomando, o produto sai. Mas, em relação a isso, não continua, porque todo o investimento necessário para entregar esse produto com combustível alternativo já foi feito. Então, isso não vai mudar nenhum projeto. Já estava programado, os primeiros unidades de teste já saíram e já estava programado para começo de abril as unidades para entregar para os clientes. Da parte da Scania, sim, mas e a infraestrutura que o mercado e os parceiros estavam encarregados de desenvolver ou de implantar? Isso vai acabar parando, né? Alguns sim, outros não, porque alguns eles necessitam continuar para dar viabilidade do negócio, né? Porque alguns capitais já estão comprometidos. E essas unidades que nós estamos falando, antes de vendê-las, já foi estudado o fornecimento, já foi estudado a rota, que a gente também não está falando de exagerada quantidade ainda. A gente está engatinhando, então são poucas unidades que, quando vai se vender, não se vende sem uma infraestrutura. Então, tudo já avaliado em infraestrutura existente e já acordada com o fornecimento de gás. Tá certo. Tá. Bom, eu queria mudar um pouquinho de assunto, falar de política. A gente tem um presidente da República cada vez mais isolado politicamente, né, que, enfim, só fala bobagem, e praticamente sendo montado um governo paralelo, aí com o Rodrigo Maia tomando frente, junto com os governadores, Alcolumbre junto, até o STF, enfim, todo mundo de um lado e o Bolsonaro do outro. Como que essa questão de confiança, de previsibilidade, pode afetar, importa para uma grande indústria como a Scania? Eu acho que a melhor resposta que a gente tem é: nós estamos no Brasil há mais de 60 anos e já vivemos várias situações. Então, não é uma novidade, independente do governo que está ou não. Eu acho que a Scania vai continuar apostando. Isso demonstra que fizemos investimentos em outros governos, de outras diretrizes, e isso não vai parar. O Brasil é muito forte, é muito maior que tudo, e a gente continua apostando, e a gente acredita que mesmo dessa crise vai sair mais forte. A recuperação, a minha visão, ainda é maior e vai ser muito mais rápida do que os países, por exemplo, europeus, que têm uma lentidade maior do que a nossa. Eu acredito nisso. Então, independente de quem está, do que está fazendo, eu só peço que tenha serenidade, todo mundo tem que ter muita responsabilidade e tranquilidade nessa hora que a gente precisa de direção. Só comentando, assim, en passant, gostaria só de dizer que você respondeu com bom senso, assim, de bate-pronto. Que bom. Mas acho que tem que ser isso, que elas não vão mudar. A gente tem uma história muito longa aqui de tomar decisão por governos. A gente não está em países extremamente radicais que a Scania fica pensando, vamos continuar, não vamos continuar. É um país, tem muito para entregar, eu acho que é um país, não vou falar de futuro, é um país muito sério, tem muita coisa boa aqui e dá para dar muito fruto, independente do que está acontecendo. Espero que tenha um equilíbrio e responsabilidade para seguir tocando esse país para frente. É um pouquinho diferente, mas tão grave quanto, né? Se a gente fizer uma comparação rapidinha com o confisco da Zélia, né? Que, de repente, todo mundo acordou no dia seguinte sem nada, né? Então, você viu, já passamos por tudo e estamos aí, estamos firmes e fortes. A Selic está no nível mais baixo histórico, certo? Mas a gente não vê os efeitos disso chegar no mercado. Não chega para vocês, não chega para o consumidor final. O que você vê nesse campo, nessa área de macroeconomia aí? A visão que eu tenho, Roberto, da mesma forma que a gente está falando, pré-crise e durante crise, não podemos nem falar pós-crise. Pré-crise, pouco a pouco, as coisas estavam direcionando. Você vê a tendência que estava indo nossos clientes procurando muito mais o CDC, que as taxas realmente começaram a cair, serem mais competitivas, né? E a gente estava vendo, assim,
demorava um pouco para chegar, mas estava chegando, que elas não estava tão distante assim chegar, lógico, às vezes no mesmo ímpeto, porque às vezes os fundings que você faz nas empresas financeiras são mais de médio e longo prazo, e os novos vão chegando e vão ter um efeito um pouco mais para frente. Isso era o antes. Eu via que a tendência era reduzir. Agora, após isso, a situação mudou. Estou lembrando de mais uma coisinha para te perguntar, então aquela não vai ser a última. Como é que fica o seu planejamento para a revolução urbana do caminhão pequeno? Que vocês vão fazer agora em abril. A revolução urbana está no projeto, vou ter que lançar e ter que esperar. Eu vou brincar, colocar você para falar com o Munhoz de novo. Você gosta de perguntar isso para o Munhoz? Eu vou perguntar de novo e ele vai tirar o time de novo, né? Não vai tirar. A gente está com um projeto muito sério, muito sério, com um produto excepcional, mas como ele explicou muito bem para você, é um segmento que a gente tem que entrar com cuidado. A gente sempre fala do urbano, mas não vamos esquecer que no semi-pesado a gente tem o 8x2, é um tremendo sucesso, só por uma questão de classificação subiu lá para o pesado, mas a gente tem intenções, a gente tem muita vontade, a gente tem um produto muito bacana para entregar, mas tudo como você falou, a gente agora tem que ver o momento certo, porque agora o mercado não vai decidir em comprar, o mercado não vai se movimentar, então a gente posterga um pouco, mas não esquecemos o foco não. Gostaram da entrevista? Olha, o canal MTED segue empenhado em trazer respostas para vocês, em repercutir o que está acontecendo no mundo dos transportes, da logística e também política e economia. Então continua comigo, porque eu vou continuar trazendo informações importantes para o seu dia a dia, para o seu trabalho, para a sua operação e para você que está de quarentena, com certeza, beleza? Olha, deixa a sua curtida, se inscreve no canal, ajuda a gente a crescer, beleza? Comenta aí e compartilha nos seus grupos de WhatsApp, do LinkedIn, do Facebook, no Telegram, em todos os lugares. Ajuda a gente a crescer. Até o próximo vídeo.